No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caríssimos e caríssimas, domingo. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a vocês pela presença, pelo carinho, pela amizade, pelo respeito para comigo. E te agradeço também pelo carinho de alguns amigos que durante a semana logo perguntam: o que aconteceu que você não entrou no ar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã? Estamos tendo um pouco de dificuldade durante a semana porque nossa internet, onde a gente trabalha, não pega. A gente trabalha, tá? Antes de mais nada, agradeço a Deus pela graça do meu trabalho. Deus abençoe todos os meus colegas de trabalho, meus amigos, aqueles e aquelas que estão lá servindo com amor, respeito e carinho. Que Deus possa dar graça, dar dignidade a todos eles. A gente trabalha de segunda a segunda, bem dizer, porque a gente trabalha na escala 12h36. Então, às vezes, a gente não consegue entrar no horário que vocês precisam que eu entre e que eu quero entrar. É mais interessante. Durante o trabalho, a gente tem obrigações a cumprir, é claro, né? E a gente agradece a Deus, né? Iniciamos um ano, o ano 2026, a gente sempre pede, mas é válido a gente agradecer a Deus. Agradecer por 2025 que foi, por tudo aquilo que nós vivemos de bom e de ruim, que o bom se repita e que o ruim fique lá em 2025. E que a gente tenha respeito pela vida. A gente que é nascido e criado na Baixada Fluminense, minha querida realidade japeriense. Não estou aqui para falar em nome de paróquia, de igreja, de instituição nenhuma. Nem sou representante de grupo pastoral, equipe. Esse canal é particular. Se você não concorda comigo, tem todo o direito de comentar. Mas, por favor, coloque seu nome aí. E sem xingar minha mãe, que minha mãe não merece. Que a gente, às vezes, recebe aqui uma mensagenzinha muito carinhosa, assim, muito respeitosa, para não dizer o contrário. E mesmo assim a gente não vai expor essas pessoas, né? Porque elas são cara de paus, ou bastante de não expor a sua cara. E também, a gente às vezes coloca alguma crítica à instituição, a gente fala igreja, às vezes as pessoas entram, né, batendo na gente, falam: vocês estão contra a igreja porque você não foi padre, porque você não é pastor, é porque você não recebeu o ministério, é porque você... frases que não vão me ajudar a crescer, mas também não vou deixar me diminuir por causa dessa frase. Não, senhores, eu não sou padre, não sou pastor. E que bom que eu não sou padre nem pastor. Sabe por quê, senhores? Se eu fosse padre ou pastor, mesmo diácono permanente, e fosse igual a uns e outros, eu estaria traindo o evangelho. E nós não podemos trair o evangelho. Com todo respeito, temos bons padres, santos padres. E mesmo o bispo, também tem os bispos aí que são filhos daquilo. Judas também era apóstolo, não deixou de ser traidor, não é isso, gente? Mas vamos nós para o evangelho de hoje, antes que a gente estoure nosso horário aqui, embora sendo no domingo a gente tem um pouco mais de tempo, e a gente só coloca aqui no YouTuber, né? O WhatsApp não recebe o nosso áudio, e hoje através de áudio, porque nós não conseguimos parar em casa, né, nesse sábado, e não conseguimos estar em casa para poder colocar. Então hoje é gravado, não é ao vivo, tá? Para quem diz que eu não estou ao vivo, não. Mas segue a nossa reflexão aí dominical. Bom, primeiro a gente quer lembrar, logo no início, né, com muito carinho, que a liturgia nos ensina. Já vamos situar o nosso chão litúrgico, né? As leituras de hoje, domingo, Isaías capítulo 49, versículos 3, depois versículos 5 ao 6. Eu sempre me enrolo nessas partes, né? O salmo é o Salmo 39, entre parênteses, Salmo 40. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 ao 3. E o Evangelho, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais, João, capítulo 1, versículos 29 ao 34.
Cristo. Nós já lemos esse evangelho durante esse mês, no dia 3 de janeiro, lá, né, antes da Epifania. Nós lemos ele na sexta-feira. Não, sábado, não é isso, gente? Desculpe. Então, são 4 textos diferentes, escritos em contextos diferentes, mas que conseguem dialogar entre si de forma impressionante. É como aquela roda de conversa em que ninguém se interrompe. Todo mundo escuta e, no final, algo profundo acontece. Ou seja, você que mora em Japeri, Paracambi, Engenheiro Pedreira, Lages, Nova Iguaçu, no K11, no Lote 15, Belfor Roxo, e você tem a mesma sintonia. Os evangelhos também têm isso, a liturgia bíblica tem isso. Mesmo o Isaías sendo escrito antes de Jesus, bem antes, o Salmo em outro tempo, Paulo em outro tempo, e João, capítulo 1, 29 a 34, mas tem a mesma sintonia, formando uma música completa em nossa liturgia. E nós vivemos dentro do tempo litúrgico um tempo densamente vocacional. E não é só para quem está pensando em ser padre, ser pastor, freira ou missionário. Se fosse só isso, a metade da humanidade já estaria liberada do Evangelho. E graças a Deus não é bem assim, não é isso? A vocação no contexto bíblico é sempre aquela que nasce da pergunta incômoda que atravessa o nosso ser. A quem você segue? Quem nós seguimos? Qual a imagem de Deus que você está mostrando com a sua atitude de vida? Qual Deus nós nos revelamos quando nós apoiamos pessoas que apoiam a tortura? Qual Deus nós revelamos quando nós defendemos certas ideologias de morte? Desde Abraão até o livro do Apocalipse, Abraão, a gente começa a ler no Gênesis, né? E você vê que Abraão, no capítulo 12, é a grande marca onde ele deixa a sua terra. Deus nunca chama as pessoas que estão à toa ou abstrata. Ele chama a gente real, de carne e osso, cheio de problema, dificuldade financeira, dificuldade de saúde muitas das vezes, gente cansada, gente confusa, gente que erra, gente que peca, gente que foge, lembra do profeta Jonas? Gente que diz, eis-me aqui, depois se arrepende e mete o pé. E mesmo assim, Deus continua chamando. Na Bíblia, a vocação não é fuga do mundo. Ela é mergulho na realidade do sagrado. É mergulho na realidade de Deus. Com todas as nossas contradições, nossos pecados, nossas falhas, nossas inseguranças, nossas incertezas, tudo isso incluído no mesmo pacote. Essa é a verdade do Evangelho de hoje. E esse segundo domingo, no tempo comum, é tudo, menos tempo comum. O nome engana um pouco. Igual aquele amigo que diz, é só uma reuniãozinha. E você sai de lá 2 horas depois, 3 horas depois, repensando a sua vida inteira. Esse domingo que nós estamos celebrando, ele é um prolongamento da Epifania do Senhor e também do batismo do Senhor, que foi domingo passado. E Jesus já foi revelado como Filho amado. E agora a pergunta muda o foco. O que essa revelação provoca em quem encontra Jesus? Com todo respeito, a liturgia desse domingo na Igreja Católica, desculpe meus irmãos evangélicos e de outros grupos católicos também, meus irmãos anglicanos, até também ortodoxos, né? A liturgia na Igreja Católica do rito latino-romana começa nos empurrando com delicadeza, mas também com firmeza, para um discernimento. Quem somos? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso compromisso? E quais são a responsabilidade histórica que nasce do seguimento de Jesus de Nazaré? Não é o Jesus
com ideias bonitas, é um Jesus real, com escolhas concretas. Por isso que Isaías 49 nasce no meio desse caos, né? Isaías que nós estamos lendo na liturgia de hoje. Ele nasce nesse contexto. Isaías 49, 3, depois versículo 5 ao 6. E a gente entra nesse contexto de Isaías não para dizer que, olha, pronto, a realidade está boa. Israel, o povo de Deus, está no exílio. Sem terra, sem templo, sem rei, sem segurança religiosa. É aquela experiência bem humana de pensar: onde foi que eu errei? Será que Deus desistiu de mim? Será que Deus me esqueceu? Às vezes nós nos perguntamos isso. Quem não se perguntou não está vivo. É exatamente aí que surge a figura do servo do Senhor, chamado desde o ventre materno, não para um projeto de sucesso pessoal. Aquilo que eu li ontem do cardeal falando que, infelizmente, alguns jovens padres, seminaristas, desculpem, eles já entram no seminário pensando em ser estrela, quando, na verdade, o ministério presbiteral não é isso. O ministério presbiteral é para ser sinal de fidelidade em meio às ruínas do mundo. Ou mesmo nós, leigos, eu na minha vocação laical, você na sua vocação familiar, todos nós somos chamados a testemunhar Jesus no mundo em ruínas. E Deus diz algo desconcertante. É pouco que seja meu servo, só para Israel. Eu te farei luz das nações. Traduzindo para hoje no português brasileiro, a vocação não é privilégio, é responsabilidade histórica. Eleição bíblica não é para fugir do sofrimento, é para assumir com mais profundidade a dor dos outros. E o Salmo 39, entre parênteses 40, Deus não quer show religioso. O Salmo 39 dá aquela tapa espiritual elegante na gente. Sacrifício e oração não quiseste, ou seja, Deus não está impressionado com ritual bonito, incenso caro ou performance religiosa. Ele quer escuta, ele quer participação, ele quer vida alinhada. Um salmo perfeito para lembrar que a fé não é teatro, é caminho. E às vezes caminho com buraco, poeira, tropeço e sem asfalto. E Coríntios, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 1 de hoje, uma comunidade cheia de dons, cheia de problemas, divisões, vaidades, disputa de poder. Se fosse hoje, daria até para fazer um Big Brother Brasil gigantesco. Está acontecendo agora na TV Globo, o Globo para nós depois, onde as pessoas têm comportamento que misericórdia. E Paulo corta tudo pela raiz. Vocês foram chamados a ser santos. Antes dos cargos, antes do microfone, antes da live com muitas visualizações, antes dos seguidores no YouTube, mas você pode seguir a gente aí, tá? Eu agradeço. Se inscreva no canal. A santidade não é isolamento do mundo. É jeito concreto de estar no mundo, a maneira que Deus nos chama. Aí chegamos ao Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo de 9 a 34. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é frase de efeito, não é marketing. É uma síntese histórica da história da salvação. O Cordeiro da Páscoa, lá do Êxodo, capítulo 12. O Cordeiro que substitui Isaac, lá no livro de Gênesis. O servo sofredor de Isaías. E atenção, pecado do mundo não é culpa individual. É a realidade do sistema. É a estrutura que nós vivemos. É a lógica que mata, exclui e descarta. Jesus não veio só para aliviar consciência,
não para realizar, desculpem, gozo espiritual. Veio para nos desarmar e desarmar os mecanismos de morte. Por isso que João Batista diz algo fundamental. Eu não o conhecia até que o Espírito desceu. Conhecer na Bíblia em relação à experiência, onde o Espírito é abafado, a religião vira tudo, menos ligação com o sagrado. Ela vira controle, vira moralismo, vira mercado, vira espetáculo, show, e o Evangelho vira produto e o Cordeiro vira mascote religioso. Falar do Cordeiro de Deus no Brasil de hoje é impossível sem ter uma indignação ética. Num país onde milhões passam fome ainda, reclamar de comida simples é pecado teológico. Não no sentido moralista, mas no sentido bíblico, mais profundo. Jesus foi claríssimo. Eu estava com fome, não tem como adorar o Cordeiro no altar, como diz lá São João Crisóstomo, e desprezá-lo no irmão. Sem esquecer os documentos da Igreja, Vaticano II, Gaudium et Spes, diz algo no começo. As dores dos pobres são as dores dos discípulos de Cristo. E o Papa Francisco não cansou de repetir isso para a gente. Essa economia mata. E ninguém se salva sozinho. Sempre que a igreja se alia aos demais, ao poder, perde a alma. Sempre que ela volta à lógica do cordeiro, de expiação individual, ela perde o sentido de comunidade. E Jesus, quando é apontado para a comunidade se reencontra. O Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, continua passando no meio de nós, silencioso, desarmado, sem marketing religioso, sem muito like. E a pergunta que nós devemos nos fazer é se nós estamos o reconhecendo. Se estamos, nós que somos batizados, crismados, comungados, confessados, se estamos apontando para Ele, o Cordeiro, ou para nós mesmos. Seguir o Cordeiro de Deus, seguir Jesus, não pode ser fanatismo, moralismo, nem triunfalismo. É fidelidade. É acreditar que o amor que se entrega, mesmo ferido, ainda é a força mais revolucionária da história. Que esse domingo, do que nós celebramos, o segundo domingo, nos ajude a definir não só em quem acreditamos, mas como acreditamos. Que o Evangelho de Jesus nos toque. Que tenhamos a coragem de fazer a experiência de João Batista. João Batista dizia, não o conhecia, mesmo sendo o primo dele, segundo o nosso contexto de Lucas. E que possamos também conhecê-lo. Obrigado a você por caminhar comigo de segunda a segunda em nossas lives lá no WhatsApp ou mesmo aqui no YouTube. Obrigado a você que critica, você que discorda. E obrigado a você que às vezes nos cobra. Obrigado ao meu amigo Carlinho, meu amigo Diogo Pneus, cuida do meu carro com muito carinho. Também. Meu amigo João Batista, lá de Niterói, minha amiga Geni, lá de Mato Grosso. E todos vocês que eu esqueci o nome, que é muita gente, que me chama e me atende, me cobra com carinho, com amor, com respeito, me apontando o Cordeiro de Deus. Deus nos ajude? Eu sou Daniel Nonato. João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me
Disse aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer. Este é quem batiza com o Espírito.